Alô pessoal, muito boa noite. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais, trazendo sempre assuntos para lá de interessantes para todos vocês. Eu gostaria de dizer o número desse programa, é impressionante, pasmem, 2.945. Mais de 8.000 convidados e especialistas que aqui vieram declinar, logicamente, obviamente, sobre suas especialidades. E hoje não foge a regra. Antes, eu gostaria de colocar a vocês à inteiríssima disposição as nossas plataformas de comunicação. O facebook.com/TV Mais ABC está aqui. Você pode participar pelo www. É novinho, é nenezinho, bebezinho. n7.abc.br. E tem também o contato @tvmaisabc.com.br. Notare bene, todos os mais que eu falei aí são por extensor. MAIS. Não use o símbolo matemático da cruzinha que não funciona no. Hoje é um assunto para lá de interessante. Nós vamos falar com a psicopedagoga e instrutora de yoga, a Sandra Santana. Obrigado, Sandra, pela sua presença. Primeira pergunta, é yoga ou os dois podem ser usados? Isso, os dois. Os dois. Os dois, porque na Índia geralmente se fala yoga e no Brasil tudo, né? Nós abrasileiramos, falamos yoga. Então, das duas formas. Mas dá na mesma? Na mesma. Há quanto tempo você pratica yoga, você se interessa pela matéria? Eu conheci o yoga aos 15 anos de idade. E hoje estou com 54 anos. Ué, tá bom. Tá bom demais. Maravilha, estou na metanoia. E como você conheceu a yoga aos 15? Por quê? Conheci a partir de um amigo muito querido, ainda tenho contato com ele. E na época ele estava começando a fazer a prática de yoga. Meditação, os asanas, toda a parte também de filosofia do yoga. Então conversava sobre algumas coisas. E aí eu acabei, conhecendo. E o yoga, ele foi uma coisa muito importante na minha vida. Na realidade, eu mudei muito com o yoga. Porque é um aprendizado, porque muitas pessoas acreditam que yoga é só asana, só postura psicofísica. Na realidade, tem muito mais além, tem os preceitos éticos. E a palavra yoga, qual que é o significado? É a adequação à sua própria natureza. Se você pegar um dicionário da Índia, você vai verificar que tem umas 30 definições aproximadamente. E uma das que se encaixa é a adequação à sua própria natureza. Você fica nervosa? Eu fico nervosa, muito. Aí você chama yoga, ou não? Na realidade, assim, o yoga, ele vai fazer com que você descubra algumas coisas sobre você. O yoga não é para você ficar calminha, boazinha. Passivo. Não, passiva. Muitas vezes ele pode ser caótico. Por quê? Soldados de Hitler praticavam yoga diariamente. Então, se você... Quem praticava? Soldados de Hitler. Então, assim, muitas pessoas acreditam que é para você ficar boazinha, voz calma. Eu sou uma pessoa bastante agitada, mas tem meus momentos também de tranquilidade. Porém, não é que o yoga vai te fazer zen totalmente 24 horas por dia. E também, de nada adianta você falar assim, eu pratico yoga 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. O yoga é um estilo de vida. Quando você faz um processo de meditação, por exemplo, pela manhã, já meditou alguma vez, Darcy? Eu sou muito pensativo, digamos assim. Não sei se serve como meditação. Eu viajo ao passado bastante, tá? Eu até comunico sempre com a minha esposa. Nossa, eu estive na casa quando a gente morou na rua tal, papapá. Entrei pela sala, vi os enfeites na mesa, fui para baixo de escada. Olha, você não sabe que ainda eu vi aquele livro de receita da Dona Benta. Eu tinha esse livro, minha mãe tinha. Eu faço esse tipo de exercício com prazer, não é? Assim como fico pensando no futuro. Eu sei. Faço as contas matemáticas de quantos anos uma pessoa pode realmente viver, se em boas condições ou não, quanto está faltando. Tá? Então, São projeções, né? Mas muitas vezes nós acreditamos, principalmente o ocidental, que yoga é você pensar, pensar, pensar. Na realidade, é um pouquinho diferente, né? Existe um estado que você fala sobre abstração dos sentidos. É quando você volta para dentro e deixa o que está lá fora. Então, é um processo que muitas pessoas demoram, às vezes, até 3, 4 anos.
alunos, praticantes, para conseguir realmente entrar nesse Plenitude. estado, isso, de meditação mesmo. Deve ser um exercício relativamente difícil de ser feito, né? Porque a mente vai injetando outros assuntos, outras preocupações, justamente para deturpar esse pensamento, vamos colocar ele líquido e certo, cristalino. Mas sabe qual é o grande desafio? O grande desafio é meditar no caos. Porque se você está no seu quartinho bonitinho, quartinho zen, decoradinho, né, a prova de barulho, é muito simples. Agora, você levar esse estado meditativo para o caos, né, a loucura que nós vivemos na cidade, esse é o grande desafio. O que é a comunicação não violenta? Então, eu trouxe aqui para você ver aqui, ó. Tem até uma coisa aqui, deixa eu tirar, peraí. Em primeiro lugar, você já ouviu? Uma conchinha, ela tem um barulho tem do barulhinho. mar. Daqui a pouco eu falo sobre ela. Então, nós temos aqui, ó, a simbologia. Essa aqui é uma girafinha. Aliás, hoje eu vi uma cena, um post no Face de uma girafa mãe beijando a girafa bebezinha que havia acabado de nascer. Ela baixa assim, dá um beijo bem gostoso. Eu vi, é lindo, Você viu? né? Eu vi. Lindo, né? É lindo. Então, a girafa, se nós pensarmos, ela tem o coração umas 43 vezes maior. Isso, mantém firme nessa posição. Isso. Então, aqui, né? Tem o coração 43 vezes maior, né, que o ser humano. Eu vou colocar aqui agora. Sério? Sério. E ela tem um pescoço muito alto. Então, se nós pensarmos numa analogia, ela vai poder ver muito mais além. Com certeza. Né? E aí ela simboliza toda a questão da empatia. E aí, dentro também da comunicação não violenta, nós temos o quê? Nós temos o chacal, que é uma espécie de raposa, que ele é o predador, é o lado mais agressivo do ser humano. Então, tanto a girafa quanto o chacal... Nós temos ambos. São nossos aspectos. Nós temos a persona, nós temos a sombra, não é? Uhum. Você já descobriu qual é a sua sombra? Ainda não. Não? Eu acho que não sei. Mas assim, muitas vezes ter consciência da nossa sombra pode ser alguma coisa até positiva, porque ou você decide mudar ou você acolhe. Existem aspectos que a gente acolhe também. Nós não somos só o bem, nós temos o bem e o mal. Né? O ser humano, ele é assim. Então, e a comunicação não violenta é o respeito a qualquer manifestação de vida, um respeito a si, ao seu corpo, à sua mente, o respeito também ao outro. E é importante também priorizar as relações harmoniosas, ou seja, conseguir falar de uma forma que você entenda a necessidade do outro, que muitas vezes nós trabalhamos com o quê na nossa vida? Com exigência, né? Uhum. E muitas vezes nós precisamos parar e pensar assim, qual é a necessidade? Quer ver, deixa eu dar um exemplo. Você me ajuda? Claro, Então, onde tá eu bom. puder. Então vamos pensar assim, ó. Imagina, você é casado, Darcy? Casado algumas vezes. Tá, ok. Eu sou casada já há 34 anos. Ó, você foi 34 vezes. Não, 34 aí. Então, mas imagina que assim, eu vou fazer aniversário de casamento o ano que vem, 35 anos, não sei exatamente bodas do que seria. E aí me arrumei toda, né? E aí fiz a comida especial e meu marido chega, de repente foi demitido do serviço e não observa que eu me arrumei, que eu fiz a comida preferida, o doce. Ele chega em outra frequência. Outra frequência. E aí eu fico muito chateada. E aí, né, eu não fiz o yoga, e aí eu estou muito brava e começo a xingar e colocar a responsabilidade em cima dele. Se nós pensássemos bem, qual seria o comportamento mais adequado? Ao invés de acusar, falar do meu sentimento. Olha, quando você chegou e não olhou que eu me arrumei, né, para você, fiz o jantar preferido, né, que você sempre gostou, você nem notou. Isso é bastante importante. Ele vai responder na medida, querida, desculpe, eu tive vários problemas hoje, inclusive um gravíssimo, parará. Também. E uma outra coisa importante também, até deixei separada aqui, ó, 3 perguntinhas, que seria muito importante. Quer ver? Vou colocar o óculos, né? Porque com essa idade... Pode usar, fique à vontade. Com essa idade. Então, uma coisa importante é quando você trabalha com evidências objetivas. Então, você pergunta assim, e no caso ele, né? Exatamente você está falando de qual comportamento?
Por quê? Às vezes a gente, principalmente quando você está xingando uma pessoa, você está brava, então você fala, ai, você é muito cruel, você foi muito ruim, mas nós não especificamos exatamente o motivo. Então é importante a pessoa que quer se comunicar assertivamente, trabalhar com a não violência, ela perguntar exatamente o que te feriu. Agora, Né? Sandra, E o deixa que você está sentindo também é fazer uma importante. observação. De repente, algumas explosões, logicamente não violentas, mas agressivas até, malcriadas eu colocaria, não servem como uma válvula de uma panela de pressão? Muitas vezes sim, mas você consegue me dar um exemplo objetivo? Sim, você ultrapassa o limite na ofensa, você fere a outra pessoa. Então vamos pensar assim, muitas vezes você fere porque você pode ter projetado alguma coisa no outro que te pertence. Não sei se você já se ofendeu muito e já olhou, né, com maus olhos alguma coisa que a outra pessoa tenha feito, mas é porque você se identificou, aquilo está dentro de você. Eu não consigo ver no outro alguma coisa que não me pertence. Você consegue entender o que eu falo? Então, quando alguma coisa te deixa possesso, muito agressivo, você pode começar a fazer uma análise profunda que provavelmente É um reflexo daquilo que você pensa. Que você é, né, que você tem dentro de você. E quando a gente quer se comunicar de forma mais assertiva, usando a comunicação não violenta, é importante também perguntar para o outro o que você gostaria que eu fizesse. Porque muitas vezes a gente aponta muitas coisas, muitos defeitos. Com o dedo sujo. Mas não fala exatamente. E mulher, muitas vezes, acredita que o homem, né, tem uma bola de cristal. Eu brinco assim, né, e fica super magoada, às vezes para discutir relação. O homem também pode fazer isso. Mas nós não temos bola de cristal. Agora, você que trabalha com a mente, não é? Como você responderia a pergunta em relação à frequência de todas as mulheres? Vocês estão alguns pontos adiantadas, não é? Nessa questão da própria yoga, mesmo que a pessoa não conheça essa ciência, é uma ciência, né? Vocês dominam, mesmo leigamente falando. Por quê? Como que isso acontece? Pela sensibilidade, pelo amor, pelo respeito, pelo carinho que vocês são carinhosas, pela meiguice? Qual é a válvula que funciona? Em relação às mulheres, em comparação aos homens? Exato. Então vamos pensar atualmente. Você me responde depois do Respondo, intervalo? claro, Eu quero sair claro. para o comercial. Jorginho, não sei quem pode fechar aqui. Então, por favor, senão a gente esquece de mostrar. Quando eu sinto medo, eu não consigo voar. Quando coragem eu tenho, solto minhas asas no ar. Depois eu faço coreografia Olha, já vi disso. um erro de português ali que tem um D a mais. Tem mesmo. E eu tenho Mas certinho é bom para ver se você está ligado na frase. Aliás, é erro de digitação, não é de português. Mas tem um outro correto lá no Claro, carro. não, mas o importante é a mensagem. Posso fazer a coreografia para a gente fechar? É assim, ó. Quando eu sinto medo, eu não consigo voar. Quando coragem eu tenho, solto as minhas asas no ar. Muito bom. Né? E quando eu sinto medo, não Consigo voar. voar. Mas faz uma cara brava. Vai lá. Vamos lá. Quando eu sinto medo, não eu não voar. consigo voar. Quando coragem eu tenho, solto minhas asas no ar. Já já a gente volta, Brasil! Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Nossa, não precisa nem prestar muita atenção no frio que tem feito, né? Mas tem dia que pega, mas pega. Eita, frio lascado da gota serena. É verdade, gente, muito frio. Como é gostoso estar em casa com edredom, nas pelnas, não é? Chocolate quente, assistindo televisão, ouvindo música, lendo um livro, ou mesmo batendo um papo dentro dos nossos lares. Agora, você sabe, né? Não precisa nem falar que existe pessoa que não tem nada disso, mas não tem nada. Sabe que eles têm uma caixa de papelão, um edredom tudo furado, tudo sujo, porque tu põe no chão, recolhe, põe no chão, recolhe. E eu acho que você pode ajudar. Eu sempre digo, abrir uma gaveta,
Tem as gavetas de inverno, aquelas blusas que, aliás, precisa lavar tudo, porque está tudo cheirando a mofo. Não usa faz um ano. É verdade. Que você não usa, mas nem o ano passado você usou, pode doar. Você não vai usar mais, as cores mudam, os modelos se defasam, não é? Agora, você que segue a moda, para quem não segue a moda e está com frio lascado, precisa receber esse presente que você está dando a você mesmo. Vai por mim. Preste atenção nesse recado. Agora, um recado muito importante. Todos os anos, chega aquela época de fazer a nossa parte para levar um pouco de conforto e esperança para quem vive nas ruas. São homens, mulheres, idosos e crianças que às vezes, gente, não têm um cobertor, uma manta, uma roupa mais quente para enfrentar o frio. Por isso, peço a quem puder que participe da campanha do agasalho de São Bernardo do Campo. Doe as roupas em bom estado que você não usa mais, como, por exemplo, casacos, malhas, camisas, sapatos, tênis, gorros, luvas, meias e cobertores. Faça sua doação no Paço Municipal, nas unidades de saúde, escolas municipais e demais pontos listados no site www.sambernardo.sp.gov.br. Campanha do Agasalho 2019, uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade e da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Não deixe de colaborar, viu? Vamos esquentar a vida das pessoas com a graça de Deus. Né? A gente tem de repartir. Nós estamos de volta com a Sandra Santana, psicopedagoga e instrutora de yoga no programa 2945. As mulheres na yoga, vocês têm um pouquinho de yoga já ao nascer, espontaneamente, não é, Sandra? Na realidade, se nós pensarmos, né, o ser humano, de forma geral, ele já tem o yoga dentro dele. Quer ver um exemplo bem interessante? As crianças, elas já fazem várias posturas de yoga naturalmente. Então, a gente pode pensar até na questão do inconsciente coletivo. Não sei se você já ouviu falar, inconsciente coletivo, de Jung. Então, existem muitas coisas que a gente vem trazendo, né, até de ancestralidade, até coisas que aconteceram no passado. Se a gente pensar, às vezes você tem medo de escuro. Mas por quê? Porque se a gente pensar, os homens, né, das cavernas, eles não tinham fogo. Então, assim, eram picados por cobras, né? Era muito terrível, então eles faziam rituais. Então, se a gente pensar, o medo que a gente traz hoje de escuro tem a ver com o inconsciente coletivo. E se eu pensar que na nós prática, arrastamos pelos séculos. Exatamente. E o yoga também. Se nós pensarmos o ser humano, né, independente se é homem ou mulher, né, ele traz o inconsciente coletivo. Isso aí é muito claro quando a gente vê as crianças brincando. Aí eu tenho 2 netos. Eu tenho uma netinha de 7 anos, vai fazer 8 anos, e um netinho de quase 1 aninho. Então, eu observando, você vê que eles já fazem o yoga naturalmente, pelo menos os asanas, né? Agora, nós precisamos trabalhar a questão dos preceitos éticos. Eu estou vendo um bebezinho lindo no seu colo. Quem é? Então, esse é o Mat On Ahimsa. Ele faz parte do quê? Dos preceitos éticos do yoga, porque nós temos yamas e niyamas. Como ligá-lo ao yoga? Então, vamos pensar. Nós temos aqui, nós temos uma coisa chamada yama, tá bom? Que é referente ao quê, né? Tem 5, mas eu vou falar de um só hoje, ou de 2. Yama. Yama. Então, esse é Ahimsa, Mat On Ahimsa. Mat é aquele tapetinho de yoga, então eu fiz uma analogia com o caminho. On, o absoluto impessoal, aquilo que não tem começo, meio e fim. Então, quando a noite para e a madrugada chega, se você sentar bem quietinho, ouvir lá fora, é o som do On que você ouve. Se você for contemplar o mar e colocar uma concha no ouvido, é o som do On que você ouve. Então, é o absoluto impessoal, o universo, e alguns podem chamar até de Deus. Então, Mat, caminho, On, o absoluto impessoal, Ahimsa, não violência. Então, o caminho para o absoluto impessoal, para a consciência de unidade, é a não violência. A não violência consigo, a não violência com as outras pessoas, a não violência, né, com o coletivo, com o mundo. A não violência é com a própria pessoa, é não fumar, não beber, não se maltratar, não ter pensamentos negativos. Isso, é o yoga, é você se adequar à sua natureza, porque muitas vezes nós estamos fazendo coisas que não são pertinentes à nossa natureza.
Muitas vezes nós fazemos o quê? Até cópia, né? Pela criação, pela sociedade em que vivemos. Às vezes existem determinações, padrões de comportamento, e a gente vai tentando se encaixar e vai fugindo dessa adequação. É você ser quem você é, né? É O buscar quem você arrependimento é contemplado pela yoga? O arrependimento? O arrependimento. Tenta explicar um pouquinho melhor, assim. Você faz coisa errada e se arrepende. Você faz coisa errada e se arrepende. Então, Você faz coisa errada e se arrepende. Então, vamos pensar o seguinte. Você está falando de repetição de padrão, ok? Então, quando eu repito um comportamento e eu tenho o mesmo resultado e eu não mudo isso, o que acontece? Eu acabo repetindo o padrão. Quando eu repito esse padrão, muitas vezes vem até da própria criação da gente. A gente vai repetindo comportamentos de outras pessoas, que pode ser de um pai, pode ser É a de música uma deles, mãe, como nossos pais, é como isso. nossos pais. E o yoga, ele traz, quando eu falei adequação à sua natureza, ele vai trazer o quê? Que você tenha consciência, né, de quem você é. Então, nós somos aquilo que nós somos desde quando nascemos, mais o que acumulamos familiarmente falando. E do inconsciente coletivo. E do consciente coletivo. Isso, que tem a ver com a questão universal. Então, eu tenho que pensar, existe uma coisa, senso de si, o senso do outro e o senso da universalidade, né? Existe alguma coisa muito maior que a gente traz também. Quando a gente tem um comportamento específico, dessas 3 áreas. É interessante, você citou o Carl Jung agora há pouco no pensamento coletivo. Eu citaria agora o Khalil Gibran Khalil, que nos ensina o despreendimento. Vossos filhos não são vossos filhos, são filhos de vossas ânsias e desejos. Nós não devemos nos apegar a nada, nem nos nossos filhos, de uma maneira doentia, claro. Tem uma coisa muito bonita que eu gosto de falar, né, a título de exemplo, que é assim. Nós escolhemos uma ação, né? Só que os frutos dessa ação nós não escolhemos. Ou seja, nós não controlamos nada. Às vezes a gente quer ter controle, inclusive, sobre os nossos filhos, né? Mas esse controle, ele não existe. Por quê? Se eu entro no mar e o mar vai me acolher e me puxar lá para o fundo e um tubarão vai me pegar, eu não sei. Eu escolhi a ação, escolhi entrar no mar. Só que a partir dessa escolha, eu não sei o que vai acontecer. Ou se o mar vai me devolver, ok? E a gente, enquanto ser humano, nós acreditamos que nós temos controle de todas as coisas, né? Sobre a vida dos filhos, sobre a vida do esposo, sobre a vida da esposa, do aluno. Mas aí o pensamento coletivo não te dá os alertas? Por exemplo, existe uma frase feita que diz: água no umbigo, sinal de perigo. Não é? Isso aí, porque muitos já faleceram afogados. Então, deixaram esse axioma, essa frase para a gente, não é? A gente tira proveito disso. Tira proveito, mas assim, algumas pessoas, elas estão preparadas para entrar num processo até de consciência, de atitudes. Outras pessoas não. E assim, eu posso falar até como psicóloga, porque tem pessoas que vão repetindo padrões, sabe? Por mais que a vida mostre, olha, não é por aí, né? Existe risco, mas as pessoas vão repetindo padrões. Então, por isso que é importante, quando você faz uma prática do yoga, você tem algumas couraças, pontos, né, de tensão musculares, e além dessas couraças... A teimosia é uma delas. Exatamente, que vai formando pontos de tensão. Só que também existem as couraças emocionais, que estão vinculadas ao caráter. Então, você pode tomar uma decisão ou pela não violência ou pela agressividade, ok? Então, eu preciso pensar o seguinte, que o yoga, com a prática física, com os preceitos éticos, que é a não violência, a verdade, o contentamento, né, a disciplina, tudo tem sânscrito, tá bom? O nome em sânscrito, mas eu vou falar em português. Você, pensando e refletindo sobre essas coisas, você vai conseguindo dissolver essas couraças. E aí você vai ter um fluxo de energia, e eu não estou falando nem de nada, vamos dizer, além, né? Porque a gente pensar em Einstein, né, nós somos energia. E você vai conseguir dissolver, certo? E ter uma consciência maior de quem é você e o que você está fazendo, né, no universo. Vou falar uma coisa absurda, que não acho absurdo. Se você tem um ato altruístico, o universo ele se beneficia. Se você tem um ato cruel, violento, o universo
ele é prejudicado. Eu não sei se você acredita nisso, Claro, se acha que é uma coisa muito nossa, maluca, as né? guerras, por exemplo, que trouxeram Mas tanta é pra todos. desunião, Aham. tanta desgraça, não só no local de onde ela aconteceu, como no mundo como um todo, né? Ela reflete toda essa negatividade. Eu tenho 1 minuto para encerrar o programa. Tá. Eu queria deixar você à vontade com essa câmera número 1, Ok. não é, para dar sua mensagem, Tá. um resumo, não é, otimista Tá. da yoga, por favor. Então é assim, esse trabalho de yoga, comunicação não violenta, inclusão, é um trabalho específico para todos os tipos de público, inclusive cadeirantes. Sábado passado, nós estivemos no Nibis Cultural, eu, o Henrique, né, que é meu aluno, e também uma criança chamada Nino, desenvolvendo esse trabalho com cadeirantes. Eu não sei se foi aparecendo algumas imagens do que nós fomos fazendo. E além também, né, desse trabalho que é feito aberto ao público e foi feito gratuitamente, também nós vamos em escolas. Eu fui recentemente à escola aqui em Santo André, né, creche Herbert de Souza, também MF Aclamado. Então, nós estamos trabalhando desde a periferia, tá bom? Até a região central, mas trabalhando essa questão do yoga, de consciência de quem é você e também levando a não violência, porque é só assim a gente pode fazer alguma coisa pelo nosso Brasil, né? Que ele está num estado muito crítico. Obrigado. Tá Sandra bom? Santana, Muito obrigada. psicopedagoga, instrutora de yoga. E antes da nossa frase final em italiano hoje, vem um provérbio chinês interessante. Não há que ser forte, coisa nenhuma. Há que ser flexível. É um provérbio chinês. Eu sou meu é pai, tudo da yoga, né? meu pai é chinês. É, Meu pai é avô, não, meu pai era filho de chinês, meu avô era chinês. É uma mistura de chinês Puxa, com eu não uma vou portuguesa. encerrar em chinês porque eu não sei. Tá Mas bom. vai em italiano. Non piangere mai davanti alla gente che non comprende il significato delle tue lacrime. Ciao, bella.